As pessoas que não são chamadas, mas impelidas por alguma razão à realização de algo, elas caminham lutando contra tudo e contra todos, atrás de seus objetivos. Mas quando chega a adversidade, entram em colapso e abandonam tudo e todos. Os chamados, eles têm uma força que vem de dentro, possuem uma perseverança e um poder que oferecem resistência aos golpes externos. Hoje eu quero olhar para um destes homens da Bíblia que possuíam um chamado específico para a realização de uma missão. Nós vamos hoje olhar a vida de João Batista. Quero ver algumas virtudes que devem fazer parte da minha vida e da sua vida que está me ouvindo. Todos nós somos chamados por Deus para a realização da expansão do seu reino. João Batista possuía uma característica reconhecida por todos: coragem. E João Batista era um homem que possuía esta virtude em alta dose. Quando as multidões afluíam ao Vale do Jordão para fazer uma avaliação de si mesmo ao profeta, ele não tinha medo de lhes apresentar algumas verdades sérias. Disse a muitos deles que parassem de se julgar justos com base numa alegação de superioridade racial e religiosa. Antes, eles precisavam era reconhecer sua necessidade de arrependimento moral e espiritual. João teve coragem até mesmo para denunciar o rei Herodes, que acabou mandando decapitá-lo. Mas isso só ocorreu depois que João havia encerrado a sua missão. Deus não vai permitir que ninguém toque em sua vida enquanto a sua missão não estiver acabada. Uma segunda característica que este homem chamado por Deus possuía: forte senso da duração de seu chamado e um compromisso firme com esse chamado. Ao contrário do que muitos pensam, nosso chamado nem sempre é eterno. Podemos ser chamados para atuar até o fim de nossas vidas. Por outro lado, o nosso chamado ele pode ser um chamado de curta duração. Contudo, devemos estar prontos para abrir mão do que for necessário para cumprirmos nosso chamado. E aqui eu estou falando de um chamado específico, porque somos todos chamados para pregarmos o reino de Deus. Somos todos chamados para sermos sal e luz. E devemos ser aqui até o fim de nossas vidas. Entretanto, possuímos alguns chamados, muitas vezes mais específicos. Um chamado para um ministério pastoral, um chamado para um ministério de socorro e outros. E muitas vezes esse chamado pode ser que ele não seja até o fim de sua vida, mas por um período de espaço da sua vida. E João teve que abrir mão do próprio chamado para cumprir seu papel de precursor. Alguns de nós somos chamados a plantar igrejas e depois temos que estar prontos a abrir mão delas para que outro arrede e dê continuidade no processo de crescimento. Muitas pessoas têm dificuldade com isso e por isso eles sofrem. Não conseguem aceitar o momento de entregar o ministério a outro. Não consegue aceitar a ideia de transferir sua autoridade, poder recebidos por Deus e reconhecidos pela igreja para outro. Deixar de ser o líder não significa que você não tem mais valor, que Deus não irá mais te usar, que você virou um inválido, um inútil. Nunca devemos nos esquecer de que somos chamados por Deus e que o tempo e o lugar de atuação desse chamado pertence a Ele e não a nós. A terceira característica em João é que ele compreendia claramente o princípio da mordomia. A reação de João quanto ao fim do seu chamado demonstra que ele compreendia claramente sua posição diante de Deus, mordomo, aquele que é responsável de cuidar de algo
que pertence a outra pessoa, até que o proprietário volte para reaver seus bens. E João compreendia que ele nunca fora dono de ninguém. Portanto, se o plano de Deus era que ele transferisse aquelas multidões para Jesus, estava perfeitamente disposto a fazê-lo. Assim é a mentalidade de mordomo. E creio que esta deve ser a principal característica de uma pessoa chamada por Deus: reconhecer durante todo o seu ministério que tudo pertence a Jesus, inclusive o rebanho. Devemos sempre avaliar nosso coração para saber se temos agido como mordomo ou donos. A quarta característica que percebemos na vida de João é que ele sabia exatamente quem era e qual era a sua missão. Quando João foi indagado se ele era o Cristo, ele respondeu claramente que ele não era e apontou Jesus como o Cordeiro de Deus, o Cristo. João sabia exatamente quem ele era. Ele era o precursor, aquele que viria para preparar o caminho para Jesus Cristo. Entretanto, algumas pessoas começam bem seu ministério, mas depois se esquecem de quem são e por isso têm grandes dificuldades em abandonar o poder e lutam até a morte para retê-lo. Não conseguem mais distinguir entre a função que exerce e sua própria pessoa. Acredito que por isso muitas pessoas sofrem terrivelmente com a aposentadoria. Porque não estão preparados para entregá-lo a Deus e lhe dar a liberdade que lhe é de direito. Continuam querendo tê-lo debaixo de seus olhos. Creio que devemos orar para possuirmos os mesmos atributos que tinha João Batista. Devemos clamar para sermos corajosos, termos consciência acerca de nossa própria identidade, termos uma visão clara de nossa função dentro do corpo de Cristo e sermos verdadeiramente comprometidos com a missão dada por Deus a nós. Que Deus possa usar a cada um de nós, chamados para o cumprimento de sua vontade, que é a expansão do seu reino sobre toda a terra.